Salve, rapaziada! Tudo bem com vocês? Queridões, vamos aproveitar que aquela chuva ainda não chegou e vamos bater um papo. Mas hoje é papo de cidade, tá, galera? Assiste a vinhetinha, que daqui um pouquinho o Marcão tá de volta. Salve, meus amigões! Tudo bem com vocês? Meus queridões, aqui é o Marco Age, o Lelê, passando a esquina e diretamente do sul de Minas Gerais, cidade de Varginha, a terra do ET. Vocês estão bom, meus queridos? Olha que coisa mineira. Vocês estão bom? Eu lembro que quando eu cheguei aqui na cidade, eu falava um paulista raiz. Aí depois eu fui pegando um pouco esse mineirês. E eu tive uma namorada em São Paulo, que morava ali na região de Interlagos. E ela falava assim pra mim: Marco, fala de novo, fala aquela frase, eu acho bonitinha. Eu gostando você. Emenda tudo, né? Eu gostando você. Eu gostando você. É bonitinho, né, moçada? Mas, Marcão, qual que é o papo de cidade hoje? Eu falo pra vocês, amiguinhos, não tem problema. O nosso papo de cidade hoje é... reatividade. Reatividade. Mas, Marcão, explica um pouco disso, né? O que é a reatividade dentro dessa visão sua um pouco mais psicanalítica, né? Primeiro, todo sujeito reacionário, ele tem uma formação de ego. E este ego, necessariamente, né, se conecta com todo o histórico de vida, de experiência, de discursos que esse sujeito teve a oportunidade de viver. E aí o que acontece, meus amiguinhos? Quantas das vezes, em meio a toda essa sociedade e esse processo nosso de socialização, nós não tivemos desejos? E ao mesmo tempo que nós tivemos desejos, nós tivemos a frustração destes desejos. E muitas das vezes nós nos sentimos envergonhados, nós nos sentimos acanhados, nós nos sentimos impotentes, né? Quando isso acontece, quando esse nosso desejo é frustrado, a gente às vezes se coloca de forma inferior. Nossa, será que eu sou isso? Será que eu sou aquilo? Será que eu sou feio? Será que eu tô cagado? O que está acontecendo? Como é que é esse negócio? Como é que é esse trem, como dizem em Minas? Que trem é esse? E aí então, meus amigos, muitas das vezes existe um mecanismo de defesa mental para isso. Nós entramos em reatividade. E muitas das vezes nós transformamos esse nosso desejo em raiva. Porque é uma maneira da gente conter a nossa ansiedade. E eu vou dizer para os senhores por quê. Porque, na verdade, nós não nos desconectamos dessa humilhação. Nós não nos desconectamos deste impasse. Só que, para a gente não dar o braço a torcer, que o desejo ainda existe, que o desejo ainda está ferido na negativa do outro,
A gente transforma esse nosso desejo numa outra forma de desejo, que é o desejo pelo ódio. E esse ódio, ele vem de várias formas, né? E principalmente da destruição de tudo aquilo que representa esse desejo. Então, quantas das vezes a gente não vê isso? Pessoas saindo para destruir. Pessoas destruir desejos, destruir afetos. Exatamente por quê? Porque passou a ter desafeto por essas questões. Mas mal esse sujeito sabe que a ansiedade dele pode até ter sido maquiada através dessa reatividade, ou seja, da transformação de um desejo original num desejo destrutivo, num desejo de violência. Mas todos os dias que esse sujeito ele se levanta e ele tem ódio, ele se conecta. Então entenda que para a gente se manter junto, a gente tem que se manter pelo ódio. Então quantas vezes eu entrei em reatividade com a minha família? Porque se o que a minha família me dizia não me machucava, não feria o meu orgulho, o meu ego, eu simplesmente daria um foda-se. Eu falaria, pô, isso não tem sentido, tchau. Já foi, desculpa aí. Mas não, tinha um desejo. Tinha o desejo do acolhimento, do pertencimento, do afeto. E como isso não acontecia, como as regras eram muito rígidas para ter o afeto, eu entrava em reatividade. E era a forma que eu tinha de manter essa conexão. De falar assim, falem mal, mas falem de mim. Eu quero destruir você, exatamente porque eu sempre te quis. E eu achei muito legal quando eu consegui conversar isso com meu pai. De falar assim, pai, eu fui muito cruel com você. Eu não estou dizendo o seu lado, eu estou falando o meu lado. No meu lado eu vi que eu fui muito reativo, eu fui muito violento. Eu fui muitas vezes muito injusto. Não que eu ache que o senhor é perfeito, porque desejar sua perfeição também ia ser arrogância da minha parte. Mas entender, pai, que as coisas são assim. Nem tudo dá certo, nem tudo se arregimenta, nem tudo se acasala como às vezes a gente queria, né? E eu na tentativa de manter conexão contigo, meu pai, eu lhe agredi. Eu lhe praguejava todos os dias. Eu era maledicente, porque eu sentia esse mal dentro de mim. E esse mal era um desejo imaturo, era um desejo infantil meu, de que o Senhor me pertencesse. Né? Esse desejo de te objetificar e forçar você, seja pelo amor ou pela dor, sabe, a me acolher. Então assim, foi um negócio tão interessante, porque me libertou de mim, me libertou desse monstro que eu criei dentro de mim. Esse monstro egoísta, sabe? Esse monstro que quer devorar tudo e todos. Então é aquela velha questão, né? Não virei meu pai, mas me virei para o meu pai. É foda isso, né? Eu me virei para o meu pai, para olhar ele, para tirar os olhos do meu próprio umbigo, né? E como que é difícil isso, né, meus queridos? Como que é difícil? Porque para nós os nossos desejos são sagrados, né? E assim,
e não acolhê-los é quase como uma profanação de nós mesmos, né? E ainda mais quando vem de pessoas tão importantes na nossa vida. A gente se sente muito ferido, muito machucado, muito vilipendiado, mas a gente não percebe, né, que é um movimento ainda daquela criança que deseja muito um colo, que deseja muito uma afirmativa, tipo, estamos com você. Não é verdade? E eu vejo isso também em relação a outras coisas. Eu vejo pessoas que se frustraram em meios religiosos e depois, de forma reativa, viram fervorosos destruidores da fé alheia, né? Isso é tão dedutível, né, meus queridos? Isso é tão dedutível. Pessoas que destroem a fé alheia pelo simples fato de se conectar pelo mal, se conectar pela violência, se conectar pela destruição com o objeto original. Tirei mais um fiel de vocês. Tirei mais um daqueles que me fizeram mal. E de repente a pessoa está bem naquilo. Quem somos nós para saber o que é melhor para o outro? Quem somos nós? Então, por isso, meus irmãos, a gente observa também essas paixões políticas, e muitas vezes essas paixões políticas vêm de reatividade. Muitas vezes alguém que acreditou num discurso, acreditou num sonho, numa esperança, nas utopias. Esse cara depois vira um reaça, vira um extremista. E a medida desse extremismo é a medida da pirraça. É a medida da inconformidade, é a medida do orgulho, daquele ego gigante ferido. Meus queridões, centro de Varginha começando a dar o ar da graça. E é uma hora tão gostosa para se andar, né? Opa, passei. Então eu espero que vocês estejam conseguindo refletir acerca disso, porque em determinado momento da minha vida eu fui um camarada que eu entrei em tudo quanto é tipo de militância que vocês acreditam. Eu virei militante disso, daquilo outro, e sempre entrando em belicosidade com a sociedade tradicional. Por quê? Porque a sociedade tradicional me negou afeto. Muitas vezes, à medida em que eu alimentava o ódio dentro de mim, o desejo profundo de destruição, eu notava que eu era um sujeito inconformado, eu era um sujeito que, de certa forma, estava cuspindo no prato que eu comi. É punk isso. E à medida que eu me entretia com esses ódios, com essas guerras, com essas violências externas, eu desviava da minha própria guerra interna. Então é como eu falei para uma amiga querida, se ela estiver assistindo o filme, aí, esse videozinho, porque meus vídeos são filmes da minha vida, né? A Juliana, eu falei uma vez para a Juliana isso, que agora a minha guerra era interna. Eu não estava mais assim buscando muita guerra externa, sabe? Eu não queria ter mais muitas certezas externas, mas eu queria saber, afinal de contas, o que é meu e o que é do meu orgulho ferido. Só isso. O que é meu de fato? Quem sou eu no meio disso tudo, no meio desses ressentimentos? E detalhe, será que da época que eu fui machucado, será que eu não consegui maturar nada?
Será que eu não consegui sublimar nada das minhas feridas? Será que as minhas feridas são as mesmas? Será que eu não evoluí nada esses anos? A ponto de ressignificar essas minhas dores? Tá, é foda, né, meus amigos? Porque a gente cai nessa cilada, né? A gente cai nessa cilada. Então eu espero que vocês entendam que a reatividade, ela nos mostra uma coisa muito clara, que nós estamos conectados ao desejo. Só que agora nós estamos conectados ao desejo, ao nosso orgulho ferido e a essa nossa violência, esse nosso desejo violento de violar o outro, de violar tudo aquilo que não nos fez bem. E quando a gente pega e parte para violar o outro, a gente se equipara muitas vezes. A gente tem que se transformar no outro para aplicar no outro a mesma violência que ele nos aplicou e que nos feriu, e que agora nós pretendemos ferir o mundo com essa violência. Que merda. Gente, eu vou parar um pouquinho com esse vídeo porque são coisas que mexem comigo. E por que mexem comigo? Porque me dá aquele sentimento de agora ter vergonha na cara. E ao mesmo tempo, meus amigos, eu espero que vocês tenham curtido o vídeo. Se vocês puderem, né, dê o seu like. Dê o seu like maroto nesse vídeo. Ao mesmo tempo, se inscreva, né, no canal. Se inscreve aí, galera. Ative o sininho para receber as nossas notificações. Queridos. E compartilhe. E nos siga nas redes sociais do Instagram. Isso aí, rapaziada. Fui. Fui.